na presença do nosso Deus. Amém? Agradecemos aí a irmã Delmira mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, né? Pedir para eu pregar é perguntar macaco se quer banana, né? Para ouvir um não meu só se eu tiver arriado, como diz o ditado. Nós louvamos a Deus. Eu vou até dispensar, viu, Raimundo? Acho até melhor dispensar, porque a voz já é alta. Aí já é melhor, sem mesmo, que facilita, né? Mas agradecemos aí mais uma vez a irmã Delmira pelo convite e agradecemos aos irmãos da Biela que estão conosco, né? Assistindo a programação hoje conosco. Essa programação está ocorrendo na Biela pela parte da manhã e aqui na Igreja Central à noite. E hoje os irmãos se fazem aqui presentes, né? Então, nesta noite, nós vamos dar continuidade a essa série que está chegando ao seu final. Faltam mais 2 mensagens além da de hoje. E, com certeza, muitas coisas estamos aprendendo, né? Infelizmente, eu não peguei desde o início. Eu tive aí 2 probleminhas de saúde. Infelizmente, não tive desde o início, acompanhando os 10 dias. Mas, louvado seja Deus, porque estamos aprendendo da palavra do Senhor e a revista está à disposição nossa, né? A gente pode depois estudar ela até melhor. Nos dias que a gente faltou, a gente pode depois estar acompanhando os estudos dela, né? Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para ter mais um encontro com a Tua palavra. Queremos te pedir que continue nos abençoando e que esta igreja seja reavivada nesta noite, Senhor. Que possamos sair daqui com a certeza que tivemos um encontro com o Senhor. E que nesta noite o Senhor cresça e que eu diminua. Que não seja eu quem viva, mas o Senhor quem viva em mim, em nome de Jesus. Amém. Bom, a nossa igreja, quando eu falo a nossa igreja, eu estou falando a igreja adventista do 7º dia. Eu estava me perguntando algo hoje, lembrando um pouquinho do que eu preguei ontem, lembrando um pouquinho também de hoje. Será que todos nós conhecemos a identidade da igreja adventista? Né? Como surgiu a igreja adventista? De onde surgiu esse movimento? Primeiro eu queria dar uma explicação. O que é adventista do 7º dia? A expressão adventista, a expressão adventista há de vir. Ou seja, a igreja adventista do 7º dia, ela tem uma esperança clara. Que esperança é essa, igreja? A volta do Senhor Jesus, de forma visível, literal, todo olho verá, como está em Apocalipse 7. Ou seja, todos nós temos essa esperança, minha amiga, de um dia ver Jesus voltar. E como está lá em Isaías 25:9, dizer assim: esse é o nosso Deus a quem nós esperávamos. Amém? Essa é a nossa esperança. E no 7º dia, eu acho que é óbvio, né? Nós guardamos o quarto mandamento da lei de Deus, que fala sobre a observância do sábado. Mas isso aqui é apenas um tira-gosto, como diz o ditado, para nós entrarmos realmente na mensagem dessa noite. A igreja adventista, ela é um movimento mundial. É o tema da nossa mensagem de hoje. Nós somos, irmã Cláudia, privilegiados. Amém. Nós temos a TV Novo Tempo, nós temos a Rádio Novo Tempo, tem internet, estamos em milhares de países e a palavra de Deus tem sido pregada. Lembra que Jesus uma vez disse assim, eu não sei dizer o texto agora, mas Jesus falou assim: se vocês não falarem, as próprias pedras, as pedras estão falando já, né, irmã Delmira? As pedras estão falando. Como? Através da TV e Rádio Novo Tempo. A mensagem está alcançando pessoas. Eu queria fazer uma pergunta antes da gente começar a leitura da revista. Alguém aqui foi alcançado por TV ou Rádio Novo Tempo antes de conhecer a igreja adventista? Ouviu primeiro a TV ou Rádio Novo Tempo? Tem alguém aqui? A irmã Val? A irmã Val. Então a irmã Val
falando. Ela foi alcançada primeiro pela TV, não tem? Rádio. Sim, mas quando a senhora teve contato com a Adventista pela primeira vez? Foi TV, rádio no tempo? Não, né? Certo. Mas muitas pessoas têm sido alcançadas dessa maneira. Amém? Amém. E ontem nós estávamos falando sobre a questão do santuário divino. Qual a importância do santuário, da purificação do santuário, a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Inicia-se ali o quê? O período de juízo. Vamos ver Apocalipse 14, 6 e 7, o que diz aí? Se você quiser acompanhar pela revista, fique à vontade, mas se quiser ver a Bíblia é melhor ainda. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Veja uma visão de João. E essa visão de João tem se cumprido nos nossos dias hoje. Né? O que é que diz aí? Quem gostaria de ler? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temer a Deus e dar glória, pois é chegada a hora de ser juízo, adorar a Deus que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Amém? Amém? Primeiro ponto aqui, estamos tendo uma visão, a Bíblia, a parte profética da Bíblia, ela é muito simbólica. Inclusive, o próprio nome anjo, ele tem o seu simbolismo. Anjo, em profecia, é mensageiro. E aqui está o texto mostrando isso claramente, né? Vi outro anjo voando pelo meio, tendo que evangelho? Eterno. Olha, você já experimentou, já teve a experiência de ir com 50 reais no mercado e alguém pegar a sua nota de 50 reais, parece que vai namorar com a sua nota? Ficar encarando assim a nota, por quê? Para ver se é verdadeira ou? Quando o texto diz assim... A gente já fica com medo ali de ser falso, minha saca. O que eu quero dizer com isso? Por que João está falando assim? Tendo um evangelho eterno. Porque tem um que não é eterno. Tem o evangelho que não é verdadeiro. Jesus, ele falou o seguinte, Mateus 24, 14: será pregado o evangelho do reino. Não é qualquer evangelho. Quantas Bíblias nós temos disponíveis? Uma Bíblia. Quantas mensagens? Uma mensagem. O evangelho eterno está na palavra. Está aqui. Eu estava meditando sobre a lição da escola sabatina. Quem estudou a lição hoje? Quem tem a lição? A lição hoje falou sobre a tentação. E a tentação da cobiça. E eu estava estudando sobre... Eu estava meditando na lição, eu trabalhando, vendendo, meditando na lição. E eu pensando em Jesus, como Jesus venceu a tentação. Já parou para pensar, Aurélia? Jesus não usou nenhum passe de mágica. Jesus não fez nenhum abracadabra, irmã Delmira. Ele apenas usou o quê? Está escrito. Está escrito. A minha igreja não permite, não. É a igreja que permite ou deixa de permitir nada. Não, meu pastor disse que eu não posso fazer isso. Não, meu pastor não manda em mim. Eu devo respeito, sim. Mas não é ele quem decide sobre a minha fé. Eu tenho livre-arbítrio. Mas a palavra está aqui. Está escrito. Quer vencer Satanás? Está escrito. Eu guardo o sábado porque o pastor manda? Não, porque está escrito. Eu não me alimento de alimentos imundos porque o pastor disse que eu não devo comer? Não, mas porque está escrito. Esse é o evangelho eterno, irmã Delmira.
E o texto continua dizendo: eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. É o evangelho eterno, é o evangelho que está na palavra, na Bíblia. E se assentando a pregar a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo o quê? Temam a Deus e deem glória. Porque é chegada a hora do quê? E aí a gente volta para lá, 1844. Aquele aparente desapontamento que ontem eu falei aqui, na verdade não é de desapontamento. As pessoas desapontaram-se porque não entenderam a profecia. Entenderam a profecia, mas acharam algo que não tinha nada a ver com a profecia, que era a volta de Jesus. Mas ali, na profecia, unindo Daniel 8,14 com Apocalipse 14, 6 e 7, ali na realidade está começando o seu e o meu juízo. Queridos, todos nós somos réus no tribunal de Cristo. Todos nós. Não tem um que escapa. Agora, ontem eu falei, hoje eu repito. Quando você confessa, você não é mais réu daquele pecado. Quando você se arrepende, confessa e abandona, acabou. Você é justificado. Só que, enquanto eu estiver errando, eu sou réu daquele pecado, eu estou sendo julgado. Esse juízo, ele tem um nome: juízo investigativo. A nossa vida é investigada. Uma vez eu aprendi o porquê que se faz o culto do pôr do sol. Eu ouvi uma mensagem de alguém dizendo que no Espírito de Profecia, Ellen White escreve que anjos ao pôr do sol levam os nossos pecados até o tribunal. Tudo que a gente, não os nossos pecados apenas, mas tudo que a gente fez durante todo o dia, quando chega ao pôr do sol, é levado até o trono. Imagine, irmã Cláudia. Aí você passa um dia, o pôr do sol passa, você nem orou, nem falou com Deus, nem nada, e ali você já está com débito. Por quê? Porque foi para julgamento aquilo, foi registrado aonde? Mas se você confessa, pede perdão, aí o anjo, esse aqui volta e deixa fora. Eu estou falando de uma maneira assim prática, para nós entendermos o que é o julgamento, o que é o juízo. Nós estamos num período crucial para a nossa salvação eterna. A salvação não depende mais do que Cristo já morreu na cruz. Ele intercede por nós no santuário celestial. Nós falamos sobre isso ontem. Ele está fazendo a parte dele. Salvação ou perdição, querido amigo e irmão, só vai depender de mim ou de você. Se eu me perder, eu escolhi me perder. Se eu me salvar, eu escolhi me salvar. Porque Cristo fez a parte dele na cruz. Ele fez a parte dele. Ele está fazendo no santuário celestial. Quando ele intercede por você, ele está lá fazendo a parte dele, né? Eu sei, pai, que ela está difícil dela entender, mas ela vai entender. Dá mais uma oportunidade. Continua trabalhando no Espírito Santo. É assim. É assim que funciona a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Essa é a parte do Espírito Santo. Essa é a parte de Jesus. Mas a escolha sempre será minha. Amém? Vamos ver agora Efésios 1, 22 e 23. O que é que diz aí? Deu a igreja, a qual deu corpo a plenitude da vida e a todos os Deus. Cristo é o nosso cabeça. Ele é quem dirige a nossa vida. Ele é quem dirige a nossa vida.
A igreja, ela precisa entender que nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Às vezes, a gente se preocupa, mas eu não tenho carro na igreja. Não me deram nem um carro de varredor de igreja. Um exemplo. Por que não estão me dando importância? Eu queria ter um carro, queridos. Quem dirige a nossa vida é Cristo. Não é o carro que nós temos na igreja. Quem dirige a nossa vida é a nossa comunhão com Deus. E Cristo trabalhando em nós a cada dia. Ele é o nosso cabeça. E para trabalhar para Cristo, precisa ter carro. Não precisa. Você quer ver um exemplo? Eu tenho acompanhado alguns takes da história de José. Através da série que a Record fez uma vez. Não sei quantos assistiram essa série um dia. Sobre José. Geralmente, quem era que tinha governo sobre os irmãos? Era o mais velho ou o mais novo? Mais velho. Os mais velhos tiveram raiva de José porque o pai dava mais atenção. Venderam José. José sofreu acusações, mas não morreu, foi preso. Lá, Deus permitiu que 2 homens fossem presos e sonhassem os 2 ao mesmo tempo. E José interpretou o sonho dos 2. Porque já era um dom que José tinha. E José já tinha tido um sonho lá atrás. E o sonho de José lá atrás dizia claramente o quê? O mais novo, os mais velhos vão se curvar ao mais novo. Quem dirige a história da nossa vida é Deus. Ele é o nosso cabeça. A igreja precisa trabalhar com o seguinte pensamento: aqui quem manda é Cristo. A igreja não tem dono. A igreja não é de A, nem de B, nem de C. A igreja é de Cristo. Quando a igreja trabalha com essa visão, as coisas andam. Nós precisamos trabalhar com essa visão. Não sou eu quem decide, é Cristo. Com oração. Porque estamos aqui em 10 dias. 10 dias de quê? De oração. Por quê? Para um reavivamento espiritual. Nós precisamos entender isso. Paulo ele tem um texto que eu acho lindo, eu acho fantástico, quando Paulo diz em Gálatas 2:20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É Cristo. Sabe por que a senhora, como é seu nome mesmo? Lembra aí? Rosa? Lúcia. Sabe por que você está aqui? Não é porque você não quis ver a novela das 7 hoje. Não é porque você não tinha o que fazer em casa. Não. Você está aqui, Lúcia, porque o Espírito Santo tocou em seu coração e hoje você veio a esse local. Amém. Porque quando nós damos uma brechinha que seja, Senhor, não precisa ser muito não, basta uma brechinha, o Espírito Santo trabalha em nossa vida. Esse é o convite de Deus nessa noite. Ter pelo menos, se você ainda não consegue escancarar a porta para o Espírito Santo, mas deixe pelo menos a porta entreaberta. E com a porta entreaberta, Ele vai fazer morada. Amém. Ele vai fazer milagres. Ele vai interceder por você. E a Bíblia diz que Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Imagine. Esse é o trabalho do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Amém. Vamos ver agora Hebreus 12, 22 e 23. Hebreus 12, 22 e 23. O que diz aí? Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, à Jerusalém celestial e a milhares de anos que vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos, a rolar no céu. Vocês chegaram a Deus e os juízes de todos e aos Espíritos de muitos na pré-ressurreição. Amém? Amém. Quando nós chegarmos à eternidade, nós seremos verdadeiramente aperfeiçoados. Nós vamos chegar até a eternidade, amém? Amém. Você crê nisso?
Sabe por que, com todas as dificuldades, você caminha na vida cristã? É porque você sabe que existe um objetivo. Sabe, eu não imagino uma pessoa que permaneça na igreja sem o objetivo do céu. Ela não permanece. Porque a primeira pancada que vier, ela cai fora. Ela cai fora. O que nos mantém firmes é a eternidade. É o sonho da eternidade, irmã Miriam. Sabe, imagine a pessoa que ela tem um sonho de comprar um carro. Estou dando aqui um exemplo. Ela quer comprar um carro. Mas para ela comprar o carro, ela tem que trabalhar muito. Ela tem que acordar 5 da manhã, chegar em casa 10 da noite às vezes, juntar centavo por centavo, deixar de comer aquela famosa pizza que ela gostava, puxando a brasa para minha sardinha, deixar de tomar aquele açaí que gostava, né? Parar de passear um pouco, porque existe o quê? Um sonho, um objetivo. Sabe, queridos, nós como cristãos temos o objetivo do céu, e não pense que chegar no céu é simplesmente moleza. Chegar ao céu exige sacrifício, exige renúncia, exige entrega, e não uma entrega uma vez ou outra, mas uma entrega diária. O pastor, quando fez o batismo na terça-feira, ele falou para o batizando: o batismo é uma vez na água. Só na água é uma vez. Mas o processo de entrega, irmã Delmira, é constante. É constante. Se eu quero o céu, eu não posso olhar para A, para B ou para C. Ah, não gostei dessa pessoa, não gostei daquele ancião, não gostei daquele pastor, não gostei de fulano, de ciclano. Meu irmão, tu não está na igreja para gostar ou desgostar. Você está na igreja porque você tem um propósito. E o propósito é o quê? Eternidade. Amém. Esse é o nosso propósito. Nós estamos sendo julgados, nossa vida está sendo julgada, passada todo dia pelo tribunal, pelo trono da graça de Cristo. Mas Jesus te convida a se entregar hoje. E você se entregando hoje, grandes maravilhas Ele fará em sua vida, amém? Amém. E agora, por último, Apocalipse 1:20, por último, no último texto, Apocalipse 1:20. Qual é o mistério da fé que você viu a mim, mão direita, quanto são 7 candelados de ouro, as 7 pessoas são as anjos das 7 igrejas, e as 7 candelados são as 7 igrejas. 7 anjos, mensageiros, 7 igrejas que receberam cartas, né? Então, Deus ele tem uma mensagem a enviar à sua igreja, ao seu povo. Assim como ele enviou mensagem às igrejas lá de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, assim como ele mandou carta a essas igrejas, nós também temos a carta escrita hoje para nós. E essa carta está aqui registrada na palavra de Deus. Sabe, queridos, se eu não faço uso dessa carta, a minha vida cristã ela sempre vai ser uma vida cristã teórica e sem prática. Vai ser uma planta que não recebe água. O que acontece com uma planta que não recebe água? Já era, né? A mesma coisa se eu não tiver acesso à palavra de Deus. Eu quero aproveitar essa oportunidade rapidinho e fazer um apelo a cada um dos irmãos que estão aqui. Façam todo o esforço possível para ter a lição da escola sabatina. Todo o esforço possível. E não apenas para terem, mas para estudarem a lição da escola sabatina. Sabe por quê?
a lição da escola sabatina, além dela te conduzir à Bíblia, como eu já vi muitas pessoas pregando, né, que a lição ela nos conduz à Bíblia, mas ela faz um processo muito maior do que conduzir à Bíblia. Ela ensina. Ela ensina. Eu aprendi muito com a lição da escola sabatina. Eu já me surpreendi com temas da escola sabatina que eu às vezes ficava. Eu nunca, tanto tempo na igreja eu não sabia. Uma vez a irmã Dogueira fez um sermão, eu não tenho como me esquecer disso. Estava lembrando disso hoje. Está eu aqui do lado de Maridé, tirando também do lado. A irmã pregou que Jesus foi tentado por 40 dias. Eu quase levanto. Mas que negócio é esse, irmã? Como é que é? Jesus passou 40 dias tentado. E eu fiquei com aquilo na mente. Aí eu falei, vou pesquisar, né? Vou pesquisar. Enquanto ela estava pregando, eu estava pesquisando. E aí a irmã Maridete também pesquisou lá e estava lá. Realmente Jesus passou 40 dias sendo tentado. E eu, inocentemente, ele estava lá durante 40 dias, cheio da paciência, no deserto. Porque quando Mateus ele se refere, ele só fala das 3 tentações. Ele só fala, e Jesus, depois de 40 dias, foi levado ao deserto para ser tentado. Mas Lucas e Marcos fazem menção aos 40 dias. Lucas, médico, mais detalhista, ele foi mais a fundo. Ele falou 40 dias Jesus foi tentado. Por que é importante isso? Porque eu aprendo que eu não sei nada. Todo dia eu estou aprendendo cada vez mais da palavra de Deus, amém? E aqui nessa leitura aqui, eu queria pular um pouco a parte de lei e explicar um pouquinho o que foi lido aqui. Eu li na cada irmão sobre isso aqui. A parte do desapontamento, né? O grande desapontamento. Para uns, aquele momento do Apocalipse 10 fala do livrinho, né? O livrinho que na boca desceu era doce, mas quando foi para o estômago, virou amargo. Um grande desapontamento. Mas queridos, Deus ele usa situações negativas para fazer grandes coisas em nossa vida. E essa situação que parecia negativa, na verdade era Deus trabalhando para restaurar as verdades jogadas por terra da palavra dele. Deus está levantando, ou Deus levantou o movimento para a restauração dessas verdades. E você e eu somos privilegiados. Nós fazemos parte desse movimento. O movimento adventista do 7º dia. Amém. Quando as verdades foram reveladas, quando Ellen White teve visão da lei de Deus, o 4º mandamento brilhando, quando as verdades foram estudadas a fundo, o que aconteceu? A igreja adventista começou a surgir. A própria Ellen White, para quem não conhece a história dela, ela era de uma outra nação. Ela era de uma outra igreja. Mas ela fez parte desse movimento adventista. Não, metodista. E ela se entregou às verdades que ela descobriu da palavra de Deus. Ou seja, nós somos o mundo, nós somos um movimento mundial e temos verdades que o mundo precisa conhecer, que está na palavra de Deus, amém? Amém. O mundo estivera a olhar na expectativa de que se o tempo passasse e Cristo não aparecesse, todo o sistema do adventismo seria abandonado. Mas enquanto muitos, sob forte tentação, deixaram a fé, houve alguns que fizeram o quê? Permaneceram firmes. Por quê? Porque falaram, não é possível, tem algo aqui que não está batendo. Vamos estudar de novo. Vamos pesquisar de novo. A profecia está correta, o cálculo está correto, tudo está batendo. O período todo está dentro da cronologia
mas o acontecimento da profecia é que está errado. É importante lembrar que o santuário terrestre, 1844, lá obviamente não existia mais. Guilherme Miller pensou, não, o santuário é a terra. É a terra que vai ser destruída com fogo, então. E aí, por isso ele chegou a essa conclusão, mas depois ele foi pesquisar mais a fundo. E claro, entrou outros textos, né, irmã Delmira? Como o próprio Apocalipse 14, que nós lemos. Temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Ou seja, o juízo estaria começando. Então, o primeiro passo era entender que a profecia revelava Jesus deixando de ser sacerdote para ser sumo sacerdote. Hebreus 8 fala isso. Hebreus 8, 1-2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que temos tal sumo sacerdote. Quem entrava no lugar santíssimo do santuário? O sumo sacerdote. Então, esses textos, com certeza, foram clareando a mente de Guilherme Miller, de Ellen White e de outros personagens do passado. E eles começaram a entender, bom, então agora estamos começando a entender que não era a volta de Cristo. Não era. Até porque a Bíblia não deixou registrar. Mateus 24, 36 diz, ninguém sabe. A Bíblia não deixa registrar. Então, começam-se ali as verdades de Deus sendo levantadas. Verdades que sempre existiram, né? Mas que um poder político religioso jogou essas verdades por terra. Mas Deus sempre é do povo para restaurar essas verdades. Amém? Amém. Deixa eu te dar uma notícia. Você faz parte desse povo. Amém. E deixa eu te dar outra notícia. Você tem uma responsabilidade muito grande. Se você esconder essas verdades, você pode pagar um alto preço. Essas verdades precisam ser restauradas no coração das pessoas. O apóstolo Paulo, ele tem um texto fortíssimo. Ele diz assim: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Olha que expressão forte. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Eu quero ler essa última frase aqui, dessa parte, firmes na aprovação. Deus não abandonou o seu povo. Seu Espírito ainda permaneceu com os que não negaram de forma precipitada a luz que tinham recebido e nem atacaram o movimento adventista. Aqui diz assim: embora a maioria abandonasse a contagem anterior dos períodos proféticos, negando assim a validade do movimento fundamentado nela, alguns não estavam dispostos a renunciar pontos de fé e a experiência que eram apoiadas pelas Escrituras e pelo testemunho especial do Espírito de Deus. Amém? Amém. Quero ir para essa parte final aqui, por conta do nosso tempo. Estamos fechando aqui daqui a alguns instantes. Unicamente os métodos de Cristo terão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador se misturava com as pessoas, como alguém que lhe desejava, manifestava simpatia por elas, ministrava-lhe as necessidades e conquistava a confiança delas. Então ordenava o quê? Siga-me. Queridos, se você e eu temos medo de falar com as pessoas, se você e eu temos medo de nos misturar com as pessoas, como nós vamos levar o Evangelho? Essas pessoas precisam. Deixa eu falar uma coisa para você, para a gente ir para o momento final aqui da revista. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, rapidinho. Em todas as igrejas existem pessoas fiéis e sinceras. Amém? Amém. Amém. E de todas as igrejas
irão sair pessoas que vão para o céu. Amém? Amém. Só que muitos delas ainda não guardam todas as verdades da palavra de Deus. Não é por negligência, é por inocência. E a Bíblia diz em Atos 17:30 que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, até quando essas pessoas vão ficar inocentes? Amós 3:7: Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Como é que Deus pode fazer a obra na vida de alguém que ainda não foi atingida pelas verdades da palavra de Deus? A minha irmã, ela falou para mim uma vez: eu não estudo a Bíblia porque eu não consigo entender. É uma determinada igreja, mas ela diz: eu não consigo estudar a Bíblia porque eu não consigo entender. Eu deixei para ela o bloco do estudo da Bíblia, um bloquinho de estudo bíblico, e falei: agora você vai estudar a Bíblia. Espero em Deus um dia, quando eu for lá, poder estudar com ela alguns temas daquele estudo, porque eu quero que ela conheça todas as verdades da palavra de Deus. Essa é a missão que Deus nos confiou: ide por todo mundo e levai o Evangelho. Mas que Evangelho? Qualquer Evangelho? A Bíblia diz em Apocalipse 6:7: o Evangelho eterno. Mateus 24:14 chama o Evangelho do Reino. Será pregado o Evangelho do Reino. Nós temos essa missão, amém? Aqui diz o seguinte: dedique estes momentos para falar com o Pai Celestial, completando com as palavras. Aqui tem agradecimento e louvor. Pai onisciente, tu sabias o que aconteceria em 1844? E sobre essa prova suscitaste a tua última igreja com a missão de pregar uma mensagem urgente ao mundo. Eu te agradeço, pois aí você completa essa expressão: quero estar entre os que amam e apressam o glorioso retorno de Jesus. E do que você precisa? Você precisa de alguém para dar estudo bíblico e está sem estudante da Bíblia? Peça a Deus: Senhor, me envia um. Lembra quem assistiu aqui até o Último Homem? Alguém assistiu esse filme? Não? A menina ali assistiu? Ela tentou escapar porque levantou a mão, eu ouvi. O que esse personagem dizia no filme? Me dê apenas mais um. Esse é o nosso desejo. Orando com a palavra, então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 10. Ou seja, porque Jesus ainda não voltou, não é necessário que ainda profetizes mais um pouco. Por que Jesus não voltou ainda? É necessário que continue pregando. Essa é a minha mentalidade. Se Jesus não voltou, é porque ainda há pessoas que precisam ouvir das verdades da palavra de Deus. Eu te louvo, Senhor, pela fidelidade, pela fidelidade das profecias bíblicas e pelo privilégio de fazer parte desse cumprimento. Reaviva a tua igreja com o poder do Espírito Santo, para que o Evangelho eterno alcance todo mundo e Jesus volte logo. Amém? Amém. Ore pelos líderes e membros da Igreja Adventista do 7º dia da divisão sul-americana e os motivos de oração de hoje. E aí você pode abrir o seu coração a Deus e dizer para Ele o que você deseja. Amém? Eu quero concluir fazendo uma oração especial. Quero já fechar com o meu apelo. E o meu apelo é: tem alguém que você quer levar um estudo? Eu não estou nem falando para o batismo ainda, mas quer dar um estudo bíblico, você ainda não começou, mas você quer dar um estudo a essa pessoa. Nós vamos começar, pela graça de Deus, terça-feira à noite um estudo, aqui pertinho. E orem por essa pessoa, para que ela aprenda da palavra de Deus. Mas talvez você tenha vontade de estudar a Bíblia, mas está faltando uma pessoa, ou você tem uma pessoa, mas ainda não conseguiu chegar até ela.
você quer entregar essa pessoa no altar do Senhor, eu convido você, chega aqui mais perto para que eu possa orar por você nesse momento, e por essa pessoa que tem na sua mente. Se você tem essa pessoa na mente, vem aqui à frente para que eu ore por você e por essa pessoa também. Enquanto o hino toca, se você quer trazer essa pessoa para o altar do Senhor, olha, eu sou o Ivan, tem um ano já de casado? 1 ano e 5 meses, quer levar uma pessoa para Cristo, também? Muito em breve ele estará fazendo isso. Com teu poder renovar, eu quero ter a vitória, venha me purificar, venha guiar o teu povo e convencer corações, para consolar os cansados e libertar das prisões. Venha Espírito Santo, faça morada em mim, amém? Traga mais vida para a vida e me batiza, enfim, para eu testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude em ti é o que eu busco ter, outra vez vou rogar para ti. Venha Espírito, o Espírito Santo quer te usar nessa noite como instrumento poderoso nas mãos dele. Venha Espírito Santo, com teu poder renovar, eu quero ter a vitória, venha me purificar, venha guiar o teu povo e convencer corações, para consolar os cansados e libertar das prisões. Venha Espírito Santo, faça morada em mim, traga mais vida para a vida e me batiza, enfim, para eu testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter, outra vez vou rogar para ti. Venha Espírito, venha Espírito. Quero amar as pessoas com Cristo no amor, quero ter comunhão e orar pelo irmão, quero ler a palavra, quero ter santidade e mudar atitudes. Venha vida em mim, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter, outra vez vou rogar para ti. Venha Espírito,
Mais alguém? Eli? Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor nos conduziu às verdades da Tua Palavra, Senhor Deus. Obrigado porque a Tua Palavra é o Evangelho eterno, é o Evangelho do Reino, que está sendo pregado nos 4 cantos da terra. E obrigado, Senhor, porque todos os dias essas verdades têm sido restauradas em nosso coração. Mas, Pai, ainda existem pessoas que são sinceras, Pai. São pessoas fiéis. São pessoas coerentes. Mas elas são coerentes com aquilo que elas aprenderam. Elas precisam aprender mais da Tua Palavra. Por isso, Deus, eu coloco a vida dessas pessoas. Pessoas que talvez em algum momento estarão estudando a Tua Palavra. Eu coloco essas pessoas nas Tuas mãos, Pai. E eu coloco a Tua igreja nas Tuas mãos, Pai. Que a Tua igreja seja esse movimento, seja realmente, na prática, um movimento mundial, onde possamos muitas vezes nos desligar dos nossos afazeres e tirar tempo para levar a Tua Palavra. Nos conduza, Pai, aonde precisamos ser conduzidos. Nos leve a pessoas que precisam de ouvir a Tua voz. Nos use como instrumentos nas Tuas mãos. Assim como o Senhor usou José lá no Egito para matar a fome de uma nação, nos use no Egito espiritual para matar a fome espiritual dessas pessoas. Fica conosco, Pai. Fica com esta igreja. Fica com a igreja do bairro Viela. Que possamos, ó Deus, estar unidos através da Tua Palavra. E que possamos ver pessoas se rendendo aos Teus braços. Eu te oro e te agradeço essas coisas em nome de Jesus. Amém.